Como é que você enfrenta os seus medos? Hoje eu vou te contar como é que eu enfrento os meus. Você já se inscreveu no meu canal do YouTube? Então se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilha com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos. Vamos fazer essa semente do bem, da alegria se espalhar para o maior número de pessoas. Para quem me conhece nas redes sociais, já me acompanha há algum tempo, já sabe que eu tenho um grupo de WhatsApp Viver Melhor Cada Dia. Como é que ele funciona? A ideia é dar exercícios práticos, orientações diárias sobre como viver melhor cada dia. Gostou da ideia? Dá um oizinho no número que vai estar aqui embaixo, conversa comigo e vem participar desse grupo que já está rolando na internet. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu fiz para enfrentar os meus medos. Um pouco de medo, ele faz parte e nos previne acidentes e nos ajuda a preservar a nossa espécie. Porque desde pequeno a gente é orientado a não colocar o dedo na tomada para não levar um choque, não botar a mão no fogo para não se queimar, coloca o cinto de segurança para não se machucar. Um pouco de medo ele faz parte e ele nos evita expor a problemas. Isso é bom e isso é natural, não tem problema nenhum. O problema é o excesso de medo, quando o medo toma conta da gente e a gente começa a paralisar. A própria natureza, ela nos ensina isso. A cobra, quando ela vai atacar o sapo, ele fica paralisado, ele não consegue nem se mexer. E como ele fica paralisado ali olhando para ela, ela vai lá e come ele. Então, ele nem tem chance de sobrevivência porque ele paralisou, ele congelou naquele momento. O excesso de medo, ele nos prejudica. O medo, ele tem uma vibração muito baixa, ele nos deixa mais denso, mais travado para algumas coisas. Então, por isso que a gente tem que cuidar, porque um pouco é bom, mas o excesso pode nos prejudicar. Eu vou contar para vocês duas situações que o medo, o excesso de medo prejudicaram muito a minha vida. A primeira delas foi na autoescola. Eu tinha muito medo de bater, eu tinha medo de dirigir errado e aquele medo, aquela ansiedade, aquilo ali não deixava nem eu trocar as marchas direito. Eu apagava o carro muito rápido, né? Então eu demorei mais tempo para tirar a minha carteira de motorista devido a esse medo que tomava conta de mim. A segunda situação, que foi um medo que me prejudicou muito, foi a questão dos meus pais, a morte dos meus pais. Eu tinha muito medo que eles morressem. Eles eram pessoas saudáveis, não tinham problema nenhum de saúde, mas eles eram um pouco mais velhos, mas nada demais. O que aconteceu? Esse excesso de medo de perder eles fez eu ficar uma filha muito chata. Eu queria controlar, eu queria dizer o que eles tinham que fazer e eu acabava brigando muito com eles, porque eu tinha medo disso. Então, esse medo da perda, o medo da morte, ele me prejudicou muito nessa relação com eles. E acabou deixando uma situação, uma situação mais conflituosa, uma relação pesada e difícil. Como é que eu fiz para me libertar? Como é que eu fiz para enfrentar esses medos? Primeira coisa que a gente faz é reconhecer eles, reconhecer que a gente tem medo e qual é a origem desse medo. Na autoescola, eu fui me dando conta que era questão de autoconfiança, de amor próprio. Eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que eu ia bater, que eu era ruim no trânsito. Então, o que eu fiz na autoescola para enfrentar esse medo? Respiração é a primeira coisa, inspirando, segurando e soltando. A questão da respiração me ajudou muito a me acalmar. E também mentalizações, que eu ia conseguir, que eu era capaz de dirigir sim, que ia ser uma coisa muito boa eu dirigir. E eu fui me dando conta e fui trabalhando isso aos poucos, a questão da minha autoestima e do meu amor próprio. E eu consegui tirar minha carteira, demorou um pouquinho mais, mas eu tirei e deu tudo certo. E a questão da morte dos meus pais, como é que eu lidei com isso? Primeiro, reconhecer o medo da morte, né? A gente ocidental, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de falar da morte, tem dificuldade de tocar nesse assunto, é uma coisa meio velada, não vamos falar de morte. Então, eu me dei conta que eu tinha muito medo dessa questão da morte, né? A gente é muito apegada à matéria, né? A gente gosta de ter o contato físico, isso é bom. Mas isso em excesso pode nos prejudicar e me prejudicou na relação deles.
Então a primeira coisa que eu fiz foi me dar conta disso, da morte, que ela é desconhecida, mas estudando, compreendendo mais essas questões, eu fui me dando conta que a gente não é a matéria, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui. E que a vida é uma passagem, né? Não é alguma coisa assim que vai acabar hoje, né? Então, me dando conta disso, desses medos e enfrentando eles, eu fui me dando conta que a questão mais importante da relação é o afeto. O que vai ficar no final de tudo é a questão do carinho, de demonstrar que gosta. Então, me dando conta que a morte era algo passageiro e que eu ia morrer e que a gente vai se encontrar, né? Essas questões espirituais também, eu fui me dando conta que o mais importante era eu melhorar a relação com eles. E eu fui, aos pouquinhos, começando a ser mais afetiva, começando a ser mais tolerante, né? Então, esse afeto e esse amor no final é o que fica de tudo, é o que fica, o que a gente guarda na memória, é o que a gente guarda na nossa vida, né? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que o amor, demonstrar o afeto, falar que gosta, né? Sendo algo genuíno, sincero, é a coisa mais importante nas relações, é o que fica para sempre, né? Então, gostou do vídeo, acha interessante, compartilha, quer que eu fale mais desses temas, bota tuas ideias, suas sugestões aqui embaixo. Um beijo e até a próxima semana. Uhul! Teste áudio. Teste áudio.